Entramos em contato agora há pouco aí com equipes do Corpo de Bombeiros lá de Itapetininga e segundo fomos informados lá pelo sargento Osvaldo, né? Tivemos a informação de que equipes de Avaré e também de Sorocaba ainda continuam trabalhando aí nas buscas do corpo do motorista do caminhão. O corpo de 3 idosos já foram localizados lá no Rio Paranapanema. Bem, a informação que tivemos é que no final da manhã de ontem, 3 veículos se envolveram em um grave acidente na ponte sobre o Rio Paranapanema, entre os municípios de Itaí e também do município de Paranapanema, município este que tem o mesmo nome do Rio Paranapanema. E, segundo ainda constam, o condutor do carro com os 3 idosos foi fazer uma ultrapassagem em cima da ponte, foi ultrapassar uma carreta. Em dado momento, ele tentou frear o carro, pois vinha um caminhão Mercedes-Benz no sentido contrário. Não conseguindo frear, ele acabou batendo neste caminhão Mercedes-Benz. O Mercedes-Benz arremessou o carro para cima da carreta que o condutor havia tentado ultrapassar e tanto a carreta quanto o carro com os 3 idosos caíram no Rio Paranapanema e ficaram submersos. Testemunhas acionaram a Polícia Militar Rodoviária lá da região de Avaré, que foi no atendimento desta ocorrência, e as equipes do Corpo de Bombeiros, que também solicitou o apoio a Itapetininga e também a sede do grupamento lá do batalhão de Sorocaba. Até ontem, às 3 horas da tarde, o corpo de 3 idosos já haviam sido retirados do Rio Paranapanema, sendo o condutor do carro de 80 anos de idade, a esposa dele de 70 anos de idade e uma prima do casal. Eles haviam ido até a cidade de Sorocaba, passado por lá o final de semana anterior, na casa de uma das filhas. E eles são moradores da cidade de Manduri, aqui na região de Ourinhos. Eles haviam ido, já anteciparam a ida de Natal e, segundo informações, eles estavam preocupados, né, com o movimento, a estrada perigosa, né, com muitos veículos aí na pista, então resolveram antecipar a ida de Natal até a casa desta filha lá em Sorocaba. Estavam retornando quando então se envolveram neste grave acidente sobre a ponte no Rio Paranapanema, entre o município de Paranapanema e Itaí. Até às 5 horas da tarde de ontem, ainda segundo o Corpo de Bombeiros de Avaré, o corpo do motorista, né, da carreta ainda não havia sido localizado. E eles conseguiram, né, prosseguir com os trabalhos até às 7 horas da noite de ontem, quando ainda havia luz do sol. E interromperam os trabalhos, né, após este horário e irão retornar hoje, ainda de manhã, no local do acidente, na tentativa de localizar aí o corpo do motorista do caminhão. A informação que tivemos ainda através do Corpo de Bombeiros lá de Avaré, que entramos em contato, né, como eu disse no início, agora há pouco, a informação ainda que tivemos lá que a parte da pista ficou interditada para a retirada de um dos caminhões, né, na rodovia. E outra informação importante também, que os veículos ficaram submersos a 13 metros de profundidade do local aí do impacto. E mais ou menos até que os bombeiros, né, realizassem trabalhos de buscas, demorou aproximadamente entre 40 minutos e 1 hora para a localização dos 2 veículos que estão a 13 metros de profundidade. Isso porque o nível do Rio Paranapanema está um pouco baixo ainda, né, devido à falta de chuvas, a escassez de chuvas que tivemos aí há algum tempo atrás, e o reservatório ainda lá, que pertence ao reservatório de Jurumirim, da represa de Avaré, ainda não está com a sua capacidade total. Então o rio ainda está um pouco abaixo, né, do seu nível normal, e mesmo assim ainda 13 metros de profundidade. Para quem conhece bem aquele trecho, né, os caminhoneiros que estão nos acompanhando aí, sabe exatamente o local nesta ponte lá, onde inclusive há 1 ano e meio mais ou menos também ocorreu um outro acidente nesta mesma ponte, onde um caminhão também acabou caindo lá após um acidente grave. Infelizmente, o motorista acabou falecendo em decorrência deste gravíssimo acidente. A informação também que tivemos da Polícia Militar Rodoviária, lá da área, né, que pertence a outra área de policiamento rodoviário, equipes do DR, né, 2 engenheiros do DR estiveram também ontem à tarde examinando as estruturas, as pilastras das pontes, desta ponte, que não foi atingida, não foi comprometida, tanto é que após aí o trabalho de perícia, o fluxo de veículos aí, né, o tráfego já foi liberado normalmente. Estamos aí acompanhando o caso e no decorrer da nossa programação vamos estar aí atualizando aos ouvintes, aos nossos internautas sobre o andamento desta ocorrência. Então, equipes do Corpo de Bombeiros de Avaré, Itapetininga e Sorocaba devem retornar aos trabalhos ainda na manhã de hoje.
Até inclusive, enquanto eu estava falando com o sargento ao telefone, ele estava dentro da viatura já se deslocando para o local deste acidente lá no município, entre os municípios de Paranapanema e Itaí, na ponte do rio Paranapanema, lá daquela localidade.